Anjos da Lei é um reboot da série dos anos 80 para uma nova geração. Um de seus maiores acertos é não tentar reproduzir aquilo que tornava a série original tão única. Ao invés disso, prefere satirizar clichês de gênero e utilizar um humor que beira o autorreferencial. Jenko e Schmidt, protagonistas do filme, se conhecem pela primeira vez quando são estudantes do colegial. O primeiro era popular e bom atleta, mas não era bom aluno, ao passo que o segundo, embora tivesse boas notas, era inseguro e foi rejeitado pela garota de quem gostava quando a convida para ir ao baile da escola. Eles se reencontram anos depois, quando estão sendo treinados na academia de polícia. Ao se ajudarem a contornar a fraqueza um do outro, Jenko nas atividades físicas e Schmidt nas matérias teóricas, ambos tornam-se grandes amigos. E quando se formam, seu primeiro emprego não é aquilo que esperavam, pegar bandidos ou traficantes. Eles são designados para serem patrulheiros de uma praça pública. Quando falham na prisão de um grupo de motoqueiros que usavam drogas no parque que patrulhavam, eles são redesignados para a divisão Anjos da Lei, que utiliza policiais com aparências juvenis para se passarem por adolescentes e investigar ocorrências relacionadas a drogas em escolas. Eles precisam se enturmar com os traficantes e achar o fornecedor deles. Quando recebem a missão de investigar a proliferação de um novo narcótico sintético, chamado HSF, em uma escola de ensino médio, a dupla recebe novas identidades, precisam morar com os pais de Schmidt e são matriculados em aulas que representavam sua principal força na época em que eram estudantes. Jenko é inscrito em cursos de teatro e no time de corrida, e Schmidt nas aulas de química avançada, mas acabam confundindo suas identidades e invertendo os papéis. Um dos grandes méritos do filme, e o que também é o responsável por alguns de seus momentos mais divertidos, é como os diretores subvertem as expectativas do público, mas principalmente dos personagens. Quando fica sabendo que vai voltar ao colégio, Jenko fica empolgado uma vez que havia se dado muito bem no passado, quando era estudante. O seu parceiro, por outro lado, não compartilha do mesmo sentimento, visto que se sentia um fracassado e não era bem aceito pelos colegas. Mas ao inverterem os papéis, as circunstâncias em que viveram no passado também mudam. Quando chegam no colégio para o primeiro dia de aula, Jenko tem dificuldades em identificar os diferentes grupos sociais que habitam aquele lugar, sugerindo que com o passar dos anos surgiram tribos menos convencionais e mais difíceis de se definir. Ou seja, toda aquela situação estava mais complexa do que era no passado, até porque grupos que eram marginalizados ou vítimas constantes de bullying agora eram considerados descolados ou populares. Logo em seus primeiros momentos, infiltrado no colégio, Jenko dá um soco em um dos alunos e diz em tom satírico para o mesmo deixar de ser gay. O estudante indignado pergunta se recebeu o golpe por ser gay, e o policial responde que só descobriu isso depois de já ter batido. Essa cena mostra de forma bem humorada, porém incisiva, como os tempos mudaram. As hierarquias da escola já não são mais as mesmas. O sistema que ajudou Jenko a ser popular no passado agora é composto por indivíduos com uma nova percepção e sensibilidade, inviabilizando que ele faça amizades com a turma considerada popular no presente. Isso é surpreendente para ele, chegando até a afirmar mais tarde que não entendia aquele colégio. Essa nova geração de estudantes se interessava por questões sociais e até relacionadas ao meio ambiente, além de demonstrarem apreço por assuntos como histórias em quadrinhos. No passado, expor seu gosto por qualquer coisa relacionada ao mundo nerd era algo negativo e evitado, além de praticamente ser reservado a um público mais de nicho. Contudo, ao longo dos anos, isso foi se tornando cada vez mais habitual e ganhando visibilidade para um público cada vez maior. Quando, em uma cena-chave, está sob o efeito da droga sintética, HFS, Schmidt realiza uma ótima audição para a peça do colégio sobre Peter Pan e consegue o papel, impressionando seus colegas do grupo de teatro e chamando até a atenção de Molly, uma bela garota que mais tarde viria a expressar sentimentos românticos por ele. Ainda sob o efeito da droga, ele se atrapalha todo nas provas do time de corrida em que está infiltrado e age de forma hilariante, chamando a atenção da turma popular, incluindo a de Eric, o principal traficante de HFS. Jenko, por outro lado, passa a fazer amizade com os nerds da turma de química avançada, grupo do qual tirou sarro no passado. Ao saírem de suas zonas de conforto, os policiais disfarçados alcançam aquilo que antes eram seus pontos fracos. Schmidt consegue até convidar Molly para o baile da escola, e Jenko transforma-se em um aluno aplicado e aprende química, com seus conhecimentos no assunto, até o ajudando mais tarde durante uma perseguição de carro. Esse desenvolvimento é como um atestado de paz com o passado, visto que eles passaram por um processo de aprendizagem e amadureceram. É até utilizada a ligação covalente, fenômeno da química, que ocorre com o compartilhamento de pares de elétrons entre átomos, como uma metáfora para o relacionamento entre Jenko e Schmidt. Eles podem ser diferentes, mas também são complementares.
O atrito entre eles gera fogo, e a graça do filme é justamente essa faísca do contraste. É interessante como os diretores entenderam os estereótipos tão comuns de produção similares, voltadas para adolescentes centradas na vida escolar. O atleta burro, mais bonito, o nerd inteligente e com baixa autoestima, e conscientemente o subvertem justamente para quebrar a velha e saturada fórmula que o público já estava habituado. Os cineastas tiveram a sensibilidade de tratar seus personagens como seres humanos e não como clichês ambulantes. Eles também aproveitaram a sátira subversiva para homenagear o gênero de ação, sempre buscando criar o humor. Em determinada cena de perseguição, vemos os bandidos atirarem em um caminhão de óleo e com a expectativa criada devido à convenção dos filmes de ação, esperamos que este imediatamente exploda. Mas isso não ocorre, para a surpresa do espectador e até dos personagens. Ao invés disso, vemos apenas mais tarde um caminhão cheio de galinhas, inesperadamente, explodir após a moto de um dos bandidos cair debaixo deste. É preciso conhecer as regras para subvertê-las e, neste filme, os diretores demonstram domínio sobre elas. Anjos da Lei pertence ao gênero de filmes conhecidos como Buddy Cop, produções nas quais dois policiais possuem personalidades distintas e conflitantes, mas que são forçados a trabalharem juntos a fim de solucionar crimes e capturar bandidos. No processo, acabam aprendendo um com o outro e até sobre si mesmos. O fato de suas interações gerarem atritos é o segredo do sucesso desses filmes. Surgido na década de 1970, podemos citar como um exemplar de sucesso do subgênero Buddy Cop a série televisiva Starsky & Hutch, Justiça em Dobro, mas foi nos anos 80 que o gênero se popularizou de vez, com 48 Horas, estrelado por Eddie Murphy e Nick Nolte, e principalmente com Máquina Mortífera, que contava com os atores Mel Gibson e Danny Glover. Este último foi um grande sucesso por focar mais na dinâmica entre os dois protagonistas e nas situações hilariantes que suas personalidades tão diferentes criavam, além de aliar isso às memoráveis sequências de ação. Pegando carona nesse sucesso, foi criada a série de televisão Anjos da Lei, que foi ao ar originalmente de 1989 até 1991, estrelada por Peter DeLuise e um jovem Johnny Depp, que alcançou o estrelato graças ao seu papel na série. Não por acaso, neste filme de 2012, em determinada cena, vemos o Capitão Hard dizendo que estão revivendo um programa de policiais infiltrados cancelado dos anos 80 e renovando-o para tempos modernos, para a qual vai transferir Janko Schmidt, uma clara alusão à série televisiva original. O filme utiliza a base e a essência de seu antecessor, mas investe em algo também único. A obra até conta com participações especiais de Johnny Depp e Peter DeLuise, voltando a interpretar seus personagens da série original no filme. Não deixa de ser curioso e simbólico que eles sejam mortos próximos ao final da obra, um momento que alavanca o desenvolvimento de Janko Schmidt para frente, mas também anuncia a passagem do antigo para o moderno, demonstrando que houve uma preocupação em homenagear o passado, mas não ficar excessivamente preso a ele, conferindo à obra personalidade própria. Na versão de 2012 para o cinema, os diretores, demonstrando enorme conhecimento sobre as convenções do Buddy Cop, tiram sarro delas, mas ao mesmo tempo as homenageiam. Como na cena em que os protagonistas estão se formando na academia de polícia, com toda a pompa e circunstância, entusiasmados para aprenderem ladrões e traficantes, apenas para, com o corte seco da cena, os vermos patrulhando em um parque público, bem longe do glamour e adrenalina que acreditavam que teriam. Ou seja, é empregado de forma eficiente a arte da subversão, manipulando as expectativas do público tão habituado a ver clichês, que ficam surpresos e atônitos quando estes não ocorrem. Com isso, criou-se um filme muito divertido, mas inteligente o bastante para brincar consigo mesmo e com os gêneros cinematográficos que o inspiraram. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.